Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Sabe aquele momento em que parece que o mundo inteiro está contra você? Pois é, foi assim que me senti. Eu era a peça estranha da família. Meu relacionamento com meu pai já era complicado, e minha meia-irmã de ouro fazia questão de tornar minha vida ainda pior. Ela me odiava sem motivo, e sua mãe, minha madrasta, parecia estar em um campeonato de crueldade ao meu lado. Meu pai? Ficava do lado delas, como se eu não existisse. Mas o verdadeiro pesadelo começou com o relógio. Não era um relógio qualquer, era o orgulho do meu pai, um daqueles itens que tem um valor emocional gigantesco. Um dia, cheguei da escola e senti que algo estava errado. Meu pai estava furioso, minha madrasta me olhava com um desprezo gelado, e minha meia-irmã, agindo como a atriz principal de um drama barato, fingindo inocência. De repente, minha madrasta apontou o dedo para mim. Você pegou o relógio. Ela acusou enquanto minha meia-irmã corroborava, dizendo que tinha me visto agir de forma suspeita no quarto do meu pai. O quê? Suspeita? Meu único crime foi chorar pelo meu gato, que tinha sido minha única fonte de consolo desde os 3 anos. Eu estava de luto, e elas usaram isso contra mim. Meu pai não quis ouvir nada. Para ele, eu era culpada. Ele disse que eu era igual à minha mãe, que ele adorava chamar de louca. E como um juiz implacável me expulsou de casa. Aos 17 anos. Sem plano. Sem lar. Só com as roupas do corpo e um coração quebrado. Fui para a casa da minha mãe. Passei 4 anos tentando refazer minha vida, mas também tentando algo impossível, limpar meu nome. Liguei para o meu pai, mandei mensagens. Silêncio absoluto. Ele nunca respondeu. Enquanto isso, minha meia-irmã e madrasta viviam suas vidas tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Avance 4 anos. Agora tenho 21. Meu avô, um homem incrível que sempre esteve do meu lado, estava comemorando seus 75 anos. Apesar de tudo, ele fez questão de me convidar. Eu hesitei, porque sabia que meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã estariam lá. Mas não podia faltar. Meu avô foi meu porto seguro quando meu pai me virou as costas. Na festa, mal entrei e já senti o peso do passado. Lá estava meu pai, rindo como se eu nunca tivesse existido. Minha madrasta com aquele olhar presunçoso que me dava náuseas. E minha meia-irmã, fingindo que eu era invisível. Engoli o choro e mantive distância, tentando me concentrar no motivo de estar ali, meu avô. Então, algo inesperado aconteceu. No meio da festa, todos começaram a pedir para ele fazer um brinde. Meu avô, sorrindo, levantou-se e começou a falar. Eu não sabia, mas aquele momento mudaria tudo. Era para ser uma celebração tranquila, mas o que aconteceu naquela festa mudou tudo. Meu avô, com seus 75 anos, estava lá, cheio de energia, agradecendo a todos por terem vindo. Ele começou seu brinde falando sobre como se sentia abençoado por ter vivido tanto e por ter tantas memórias com todos nós. Era um momento bonito, até que ele mencionou o relógio perdido do meu pai. Meu coração parou. Sabe aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Foi exatamente isso. Do nada, ele começou a contar que havia descoberto quem tinha roubado o relógio anos atrás, minha meia-irmã. A sala ficou em silêncio absoluto. Você podia sentir o ar pesado de surpresa e tensão. Meu avô explicou que uma semana antes da festa, ele estava conversando com um amigo de longa data que tinha uma loja de penhores. Durante a conversa, o amigo mencionou que há alguns anos, alguém tinha penhorado um relógio muito parecido com o do meu pai. Curioso, meu avô mostrou a ele uma foto. E bingo! Era o mesmo relógio. O amigo ainda tinha o nome da pessoa que o vendeu. E adivinha quem era? Minha meia-irmã. Mas a história não parou aí. Meu avô descobriu que na época minha meia-irmã estava em apuros. Ela tinha destruído a frente do carro em um acidente, causado por dirigir bêbada. Em vez de pedir ajuda, ela decidiu roubar o relógio do meu pai e vendê-lo. O amigo do meu avô ainda contou que ela parecia desesperada e chegou a mencionar que a mãe dela, minha madrasta, inventaria alguma coisa para livrá-la de problemas. E foi exatamente o que elas fizeram. Colocaram a culpa em mim. Meu avô estava em choque, mas ele não contou nada na hora. Decidiu esperar pela festa para revelar a verdade na frente de toda a família. Ele queria que todos soubessem o que realmente aconteceu, e queria limpar meu nome. Quando ele terminou o brinde, o silêncio foi quase ensurdecedor. Meu pai ficou pálido como um fantasma. Minha meia-irmã congelou, e minha madrasta parecia que o chão tinha desaparecido sob os pés dela. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria gritar, outra queria chorar. Mas no fim, saí da festa em silêncio. Eu precisava de tempo para processar tudo. Na manhã seguinte, meu avô veio me visitar. Ele estava preocupado.
achando que tinha errado ao expor tudo daquela maneira. Mas eu o agradeci. Pela primeira vez em anos, alguém ficou do meu lado. Ele me disse algo que ficou gravado: não apresse suas decisões. Tome o tempo que precisar. Eu sempre vou te apoiar. Agora meu pai tenta desesperadamente entrar em contato comigo. No começo ele mandava mensagens pedindo perdão, dizendo que estava errado e queria consertar as coisas. Mas com o tempo as mensagens começaram a mudar. Ele começou a me acusar de ter manipulado o meu avô e arruinado o relacionamento dele com minha madrasta. Foi como se tudo voltasse ao mesmo lugar. Eu não sei o que fazer. Meu pai quer se encontrar comigo para conversar, mas será que ele realmente mudou? Será que ele merece uma segunda chance? E se ele se desculpar? Eu vou conseguir perdoá-lo depois de tudo que ele me fez passar? E minha meia-irmã e minha madrasta? Nenhuma palavra delas. Sinceramente, nem quero. Elas destruíram meu relacionamento com meu pai e transformaram minha vida em um caos. Como eu poderia perdoá-las? Muitos de vocês me disseram para cortar contato, enquanto outros acham que eu deveria dar uma chance ao meu pai. Eu fiquei pensando e no fim decidi encontrar com ele. Talvez eu precisasse de um fechamento. Talvez quisesse ver se ele realmente estava arrependido. Nos encontramos em um café que costumávamos ir quando eu era criança. Era um lugar neutro com boas memórias. Mas ao entrar e vê-lo ali nervoso depois de tudo que aconteceu, algo dentro de mim ainda não sabia se eu estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Meu pai me chamou para conversar, e por um breve momento senti uma faísca de esperança. Ele começou pedindo desculpas, dizendo que sabia que tinha errado. Falou sobre como acreditou na minha madrasta e na minha meia-irmã, e como isso o atormentava desde que a verdade veio à tona. Ele disse que se sentia um fracasso como pai. E sabe, no início, algo dentro de mim começou a amolecer. Pensei que talvez, só talvez, fosse possível reconstruir alguma coisa entre nós. Mas foi aí que tudo desandou. Ele começou a justificar suas ações, dizendo que estava sob muita pressão na época e que não sabia em quem acreditar. Eu até conseguia entender isso. Mas será que isso justificava ele me abandonar por 4 anos? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me surpreendeu. Começou a me acusar. Disse que achava que eu tinha manipulado meu avô para me vingar dele e envergonhar sua família. Eu fiquei sem palavras. Sério, sem reação. Ele dizia que queria consertar as coisas, mas agora jogava essa bomba? Ele basicamente admitiu que ainda não confiava em mim. Ali tudo ficou claro. Aquela reunião não era sobre reconciliação. Ele não estava ali para pedir desculpas de verdade. Ele só queria aliviar a própria consciência, ou pior, me fazer carregar um pouco da culpa. Quando o confrontei, lembrando que ele escolheu acreditar na minha madrasta e na minha meia-irmã sem nem me ouvir, ele se defendeu. Disse que elas o enganaram. Até sugeriu que eu deveria perdoá-las porque família é família. Família? Foi isso que me quebrou. Eu percebi que não tinha mais o que ouvir. Ele não estava arrependido de verdade. Estava arrependido de ter sido pego. Disse a ele que a menos que assumisse total responsabilidade, não queria mais contato. Me levantei e fui embora. Desde aquele dia, sinto um misto de alívio e raiva. Alívio por finalmente ver as coisas como são. Raiva porque ele ainda se importa mais com o que a família pensa do que com nosso relacionamento. Passei tanto tempo esperando por um encerramento, só para perceber que ele nunca viria. Mas mal sabia eu que a história estava longe de acabar. 2 semanas depois, meu avô me ligou. Ele pediu para que eu fosse até a casa dele. Pensei que talvez ele quisesse me dar algum conselho, ou apenas checar como eu estava. Mas quando cheguei lá, ele revelou algo que mudou tudo. Enquanto organizava registros antigos da empresa, ele encontrou evidências de que algo estava errado. Ele sempre desconfiou, mas decidiu investigar a fundo. E o que descobriu era muito pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Minha madrasta e minha meia-irmã estavam roubando a família há anos. Não era apenas sobre um relógio ou pequenos conflitos. Elas desviaram dinheiro das contas da empresa, das contas pessoais do meu pai e até abriram empréstimos falsos no nome dele. Sabe como isso veio à tona? Minha meia-irmã não sabia usar cartões de crédito sem deixar rastros. Compras de manicure e escovas de cabelo apareciam nos extratos empresariais. Meu avô sabia que aquilo não era do meu pai, nem da minha madrasta que sempre mantinha as unhas curtas e nunca mexia no cabelo. Mas isso era só o começo. Havia um empréstimo fraudulento feito pela minha madrasta para bancar os luxos da minha meia-irmã. Isso não aconteceu 1 ou 2 vezes, foi um esquema que durou anos. Meu avô ficou furioso. Ele decidiu agir à sua maneira. Sem fazer alarde, foi direto ao advogado e os deserdou. Sim, meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã ficaram sem nada.
Todo o patrimônio que iria para o meu pai agora seria redistribuído, e uma boa parte viria para mim. Por quê? Porque meu pai mostrou que não era responsável. Ele escolheu ignorar a verdade, acreditou em mentiras e me abandonou quando eu mais precisava. Meu avô não só tirou meu pai do testamento, mas também garantiu que minha madrasta e meia-irmã não pudessem tocar em um centavo. Elas estavam arruinadas. E sabe o que mais? Apesar de tudo isso, ainda tentaram distorcer a história, dizendo para todos que eu era o problema. Mas dessa vez, ninguém acreditou nelas. A verdade finalmente veio à tona. Eu estava em um ponto da minha vida em que as coisas pareciam finalmente estar se resolvendo, mas de repente tudo virou de cabeça para baixo. Meu avô, com sua sabedoria, fez algo que ninguém esperava. Ele decidiu cortar todo o dinheiro da família e bloquear o acesso de minha madrasta e minha meia-irmã aos bens da família. Aquilo foi um golpe tão grande para elas que você pode imaginar como elas reagiram, certo? Imagina a cena, minha madrasta completamente fora de controle, tentando de tudo para manipular meu pai a lutar contra meu avô. Mas por mais que tentassem, não havia como reverter a situação. O avô estava firme na decisão. Eles estavam perdendo tudo. E aí minha meia-irmã, em um ato desesperado, me mandou uma mensagem. Ela estava sem dinheiro, sem o luxo ao qual estava acostumada e, pasmem, estava pedindo ajuda. Pode acreditar, depois de tudo que ela fez, ela ainda teve a coragem de me procurar, dizendo que não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, sinceramente, o que eu senti foi mais raiva do que qualquer outra coisa. Como ela se atrevia a me procurar depois de me deixar na rua aos 17 anos? Eu não ia cair mais na dela. Respondi de forma curta e direta. Você fez a cama, agora deita nela. Não me importo com ela e com o que vai acontecer com elas. O vovô já me avisou que tentariam me pintar como a vilã, e eu sabia que podia vir mais drama, mas sinceramente, o que mais eles poderiam fazer? Eu não estava disposta a ser mais uma vez a pessoa que sempre perdoa. Mas como a história nunca é simples, meu pai não parava de mandar mensagens. Eu sabia que ainda estava tentando me fazer sentir culpada, como se fosse tudo minha culpa. Até que eu mandei a mensagem final. Não há relação enquanto você não assumir a responsabilidade de tudo o que fez. Mas por dentro, algo me dizia que essa história ainda não estava terminada. Eu tinha que manter distância. Algum tempo depois, o vovô me ligou pedindo para conversar. Ele estava com algo sério para me contar. E o que ele disse? Bom, prepare-se, porque as coisas ficaram ainda mais loucas. Ele estava investigando as finanças da família e descobriu algo que fez meu queixo cair. Minha madrasta e minha meia-irmã estavam envolvidas em uma série de golpes. Eles estavam desviando dinheiro, fazendo empréstimos falsos e enganando todo mundo. Até mesmo o dinheiro que meu pai achava que tinha estava indo para o lixo. Isso explicava tanta coisa. Agora, a grande virada. O vovô, cansado de tantas mentiras, decidiu dar um golpe final. Ele cortou totalmente o meu pai do testamento e decidiu que todo o dinheiro da família seria destinado a mim. Sim, a minha parte. E não parou por aí. O vovô até ajudou meu pai a vender a casa onde ele morava, forçando-o a sair. Ele deu a meu pai uma última chance. Expulse minha madrasta e meia-irmã. Mas meu pai, de novo, não teve coragem. Resultado? Eles foram despejados da casa e em uma semana tudo estava no mercado. E a reação delas? Totalmente insana. Minha madrasta, enfurecida, começou a gritar e até ameaçar o vovô com advogados. Mas era tarde demais. O golpe já tinha sido dado, e nada poderia mudar isso. A casa foi vendida, e as duas mulheres estavam sem nada, completamente perdidas. Não consegui evitar sorrir um pouco ao ver o desespero delas. Mas as coisas não pararam por aí. Quando a minha madrasta percebeu que não tinha mais como sugar o meu pai, ela tomou uma decisão chocante, pediu o divórcio. Claro, ela achou que conseguiria algum tipo de acordo financeiro, mas a realidade foi bem diferente. Não havia mais nada para ela tirar. O vovô cuidou de tudo, e agora ela estava sem um centavo. Enquanto isso, meu pai continuava na negação, sem entender como as coisas haviam chegado a esse ponto. Ele ainda acha que a culpa é minha ou do vovô, como se tudo o que aconteceu fosse algum tipo de plano para lhe causar dor. Ele se recusa a aceitar que foi manipulado e que as coisas poderiam ter sido diferentes, se ele tivesse agido de maneira diferente. Quanto a mim, depois de tudo isso, percebi que estava em um lugar melhor. Com a ajuda do vovô, comecei a me reconstruir. Ele tem sido uma rocha para mim durante todo esse caos, e agora, mais do que nunca, sinto que estou pronta para seguir em frente. Não sei o que o futuro trará, mas o que sei é que não vou mais deixar essas pessoas me arrastarem para baixo. O vovô cortou os laços com meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã.
E de alguma forma, esse corte de laços trouxe uma sensação de alívio. A vida está finalmente começando a seguir seu curso, e eu finalmente estou em paz. Esse capítulo pode ter chegado ao fim, mas o que vem a seguir? Bem, vou deixar isso para o próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso, e claro, se inscrever no canal para mais histórias reais, insights e aprendizados que podem transformar o seu dia ou até mesmo a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.